Vida selvagem. As praias desertas de Cortés. O fim da noite se aproxima. Na misteriosa floresta de cactos, característica da Baixa Califórnia, os animais noturnos realizam suas últimas incursões antes de se retirarem para descansar. Essa estranha mistura de imagens e sons desperta a imaginação e talvez tenha inspirado os nossos antepassados a buscar reflexos do mundo terrestre no céu repleto de estrelas. A inconfundível península da Baixa Califórnia está situada na costa oeste da América do Norte, apresentando uma das formas mais peculiares do planeta. São 1.125 quilômetros de extensão, partindo da fronteira com Estados Unidos até o território mexicano. Cercado por este grande pedaço de terra desértica, está o magnético Golfo, que os conquistadores chamaram de o Mar de Cortés. Essa península, há 4,5 milhões de anos, separa-se lentamente, a menos de 5 centímetros por ano, da costa mexicana, devido às extensões submarinas da falha de Santo Andrés. Durante todos esses anos, essas forças afastaram a península mais de 240 quilômetros em direção ao Oceano Pacífico. A península da Baixa Califórnia forma agora uma sólida barreira que absorve as ondas que golpeiam o Cabo do Sul. Atrás desta barreira protetora está um mar tranquilo e fértil, salpicado por dezenas de ilhas, cada uma com suas próprias características. Há menos de 300 anos, os vulcões ativos derramaram sua lava nessa terra, tornando-a inóspita. Para a geologia, este é um deserto jovem. Gradualmente, durante os últimos 7.000 anos, o clima tornou-se árido. Alguns dos lugares mais secos da Terra encontram-se aqui na Baixa Califórnia. Passam-se anos antes que caia uma só gota de chuva. A chuva, que cai de maneira irregular na região, pode umedecer o deserto ou até inundá-lo, enquanto que em outra parte a terra está completamente seca. Devido a essas chuvas tão instáveis, desenvolveu-se uma estranha paisagem quase extraterrestre, um fantasmagórico bosque de formas estranhas. O único meio de sobrevivência para todas as formas de vida nessa região dá-se pelo uso eficaz da escassa água do deserto. A árvore elefante, por exemplo, pode suportar longos períodos de estiagem armazenando água em seus enormes galhos. Suas pequenas folhas liberam pouca umidade através de sua seca superfície, caindo várias vezes ao ano. Durante os períodos de estiagem, para reduzir a perda de água, suas folhas jovens caem algumas semanas depois de terem despontado. Esses enormes galhos servem de ninho para um dos menores habitantes do deserto. Um beija-flor costa-fêmea regurgita a comida para o seu filhote.
Para poder criá-los, ela tem que ter muito perto um alimento líquido, rico e seguro. Às vezes, durante alguns anos, a única fonte de alimento é o néctar das flores do pau-lorã. Na maior parte do ano, ao ficar sem folhas, os galhos do pau-lorã armazenam água, como uma preciosa reserva protegida por espinhos. Suas flores, longas e tubulares, são inacessíveis para os insetos, sendo que a sua polinização depende totalmente dos beija-flores. As anteras, cheias de pólen, estão situadas de modo a serem transportadas à cabeça dos beija-flores. O pólen amarelo é tão pegajoso que até mesmo uma limpeza frequente não consegue eliminá-lo completamente. Sua coroa de pólen está pronta para fertilizar a próxima flor que visitar. O esquilo listrado também é sedutoramente atraído pelas flores a um território onde não é bem recebido. Às vezes parece que seria melhor viver em terra firme. Esses pequenos roubos não ajudam a polinizar as flores e nem afetam a planta. Nessa terra também cresce o círio, a mais antiga planta da floresta de cactos da Baixa Califórnia, que curiosamente não é um cacto verdadeiro, e sim pertence à família do pau-lorã. O autêntico cacto que costuma dominar a paisagem é o cacto gigante. Esse é o nicho do pica-pau malhado, uma ave que, com suas patas especiais e as penas da cauda, tira o maior proveito possível da lisa superfície dos cactos. Leva larvas de insetos aos seus filhotes, que esperam pacientemente em sua acolhedora residência no cacto. Os buracos feitos pelos pica-paus causam poucos danos, mas quando o cardo morre, seu esqueleto de costas lenhosas, escondido sob a enorme medula, revela como uma planta tão suculenta pode crescer até alcançar a altura de um edifício de 6 andares e pesar mais de 10 toneladas. A maioria dos cactos tem uma superfície impermeável que reduz a perda de água por evaporação, sendo capazes de nutrir-se mesmo sob o sol. As folhas, por não serem praticamente necessárias, desaparecem, mas quase todos os cactos têm espinhos apresentando uma extraordinária variedade. De todos os cactos da Baixa Califórnia, os espinhos da cholha são os que mais temor causam. Surpreendentemente, fornece um lugar seguro ao tordo dos cactos, um dos maiores de sua família, que enfrenta os perigosos espinhos pisando cuidadosamente com seus calosos pés. Mas enquanto o tordo dos cactos entra e sai ileso do seu ninho, o esquilo listrado parece um explorador novato em uma selva de espinhos.
Só a perspectiva de obter suculentos frutos faz com que a espinhosa expedição valha a pena. Até mesmo o esquilo não consegue aproveitar essa rica fonte de água e alimento antes de ter arrancado a maioria dos espinhos, sejam os do fruto ou os que estão cravados no seu corpo. Nesse momento, os espinhos do cacto podem ser o menor dos seus problemas. O falcão da Califórnia é um dos maiores predadores desse deserto e o esquilo listrado, sua presa preferida. Enquanto este jovem deserto evoluía, as plantas mais resistentes e uma grande variedade de animais pequenos sobreviveram. O lagarto de colar, tendo em conta seu tamanho, cerca de uns 30 centímetros, e seu peso, é um dos predadores mais temidos do deserto da Baixa Califórnia. Suas fortes patas e seus dentes, que podem até triturar ossos, lhe permitem perseguir suas presas com assombrosa eficácia, entre elas, as lagartixas. Mas o deserto da Baixa Califórnia é apenas uma parte dessa história, visto que a península também abarca um enorme golfo, o Mar de Cortés. Várias ilhas emergem das suas águas, algumas delas com mais de 3 quilômetros de profundidade. As marés, que estão entre as maiores da Terra, movem as correntes acima e abaixo do golfo e mais rápido que os grandes rios. Na parte central do Golfo, onde grupos de ilhas estreitam o canal, as correntes criam uma profunda turbulência, agitando água fresca, rica em oxigênio, que nutrem uma infinidade de pequenos organismos, o plâncton. Ainda que diminuta para um dos maiores e mais temíveis dos caçadores, o homem, a jamanta mede mais de 6 metros de largura e pesa mais de 1,5 toneladas. Por seu alto valor comercial, essa é uma espécie em perigo de extinção. A tartaruga verde é outro dos animais do Golfo que também correm perigo. Esse dócil réptil é o mais comum das tartarugas marinhas que existem no mundo. No entanto, passou a ser uma raridade nos últimos anos. Apreciada principalmente como comida para os gourmets, está desaparecendo rapidamente. Embora sejam grandes os esforços para criar essas e outras tartarugas marinhas em cativeiro, é provável que não sejam suficientes para protegê-las da extinção. Sabemos que sua dieta consiste de algas verdes das rochas, mas o que ainda é um mistério são os seus passeios pelo oceano. O gobe é um animal caseiro. Jamais se afasta mais de 30 centímetros da entrada do seu esconderijo. Recebe os intrusos com um bocado de areia, mas não por agressividade. Essa é a maneira de limpar o seu esconderijo e de mantê-lo protegido. A abundância e a variedade dos animais marinhos que aqui se encontram fazem do Mar de Cortés um mundo à parte. É como um caleidoscópio da vida.
dos deslumbrantes enxames de pequenas criaturas até os grandes cardumes de vorazes peixes. E patrulhando as profundezas, predadores ainda maiores, os tubarões martelo. Os pelicanos marrons podem parecer pescadores inábeis, mas as aparências enganam, possuem grande experiência. Existem mais pelicanos marrons nas ilhas do Mar de Cortés que em nenhum outro lugar do mundo, e esses isolados santuários são essenciais para muitas outras aves marinhas. Uma ilha se destaca pelo grande número de aves que ali habitam e que não querem ir a nenhum outro lugar. Trata-se da Ilha Rasa. Com 3 quilômetros quadrados e por poucos meses ao ano, quase 350 mil pássaros encontram de alguma maneira espaço para viver e procriar. Dois tipos de andorinhas do mar, ou 30 réis, põem seus ovos nessa ilha. A andorinha real, com seu largo bico e sua branca coroa, é um pouco maior que a delicada andorinha elegante. Mesmo juntas, não é fácil distingui-las. Ambas espécies viajam longas distâncias, mas a andorinha elegante não tem nenhuma outra colônia de cria no mundo e precisa voar milhares de quilômetros para pôr seus ovos na Ilha Rasa. As colônias de andorinha estão cercadas por grupos de centenas de milhares de gaivotas mexicanas que, como as andorinhas elegantes, apenas nidificam aqui. Os locais de nidificação são bens muito valiosos e os territórios são protegidos energicamente contra os intrusos. Uma gaivota macho sem companheira encontra-se desprezada pelos casais já estabelecidos que estão dispostos a proteger seus territórios. No final da tarde, tanto as andorinhas como as gaivotas descansam do ruidoso caos da colônia.
Ao cair da noite, surgem outras criaturas do mar de Cortês. Não são pássaros, mas morcegos comedores de peixes. Aos milhares, sobem pelas colinas das ilhas e vivem nas ranhuras das pedras. Seus dentes servem para segurar e comer os peixes, enquanto suas longas patas traseiras são usadas para pescar as presas marinhas. Como só dispõem da água do mar para beber, seus corpos evoluíram buscando a maneira de lidar com excesso de sal, assim como fazem as grandes baleias. É possível que estes morcegos sejam os menores mamíferos marinhos do mundo. Para poder localizar a presa sob a superfície da água, é provável que utilizem suas grandes orelhas e o eco ultrassônico dos seus próprios grutos. Os contatos entre os filhotes e a mãe formam um vínculo forte e terno. A noite do deserto anima os pequenos animais a saírem, visto que se sentem protegidos pela escuridão. Alguns deles são os escorpiões. Em nenhuma outra zona existe uma variedade tão grande. Cerca de 60 espécies habitam na Baixa Califórnia, 2/3 deles na península. Este usa ásperas botas de neve para arrastar-se melhor nas dunas de areia, enquanto que o corpo mais robusto desse outro lhe permite escavar seus esconderijos sob a areia do deserto. Todos os escorpiões são peçonhentos, a maioria com um veneno não mais forte que a picada de uma abelha, mas alguns têm venenos tão potentes que podem chegar a matar. Os recém-nascidos são muito ativos e acompanham sua mãe durante várias semanas, antes de viverem por sua própria conta. O acasalamento é algo muito arriscado para os escorpiões. Executam uma delicada dança que é potencialmente mortal. O macho é menor e deve agarrar firmemente as pinças da fêmea, senão a relação pode acabar em canibalismo e o macho poderá transformar-se no alimento da sua companheira. Nessa superfície dura e plana, poderão consumar seu ritual, mas o idílio é interrompido. Para a diminuta lagartixa e yuca, esses escorpiões são muito grandes. A lagartixa noturna não é de grande ameaça para a maioria dos escorpiões. Na verdade, em tais encontros, o predador é o escorpião. O escorpião da Califórnia é um dos maiores do mundo. Mede 15 centímetros de comprimento e seu acule e suas garras são uma combinação mortal. No entanto, a lagartixa noturna também possui os seus truques. Sobrevive à picada do escorpião e perde a sua cauda facilmente durante a luta. Ainda que a perda da cauda permita-lhe escapar, esse é um preço muito alto, pois precisará de muito tempo até que sua cauda cresça de novo. Em toda a Baixa Califórnia, a escassez de água faz crescer uma grande variedade de plantas espinhosas. Essa mesma escassez favorece os animais pequenos, alguns deles capazes de destruir essas defesas. O rato da floresta alimenta-se de cactos. Seu corpo não está preparado para sobreviver no deserto e está à mercê das duras condições que existem aqui, adaptando-se a uma dieta regular e suculenta.
rato da floresta constrói grandes ninhos convenientemente isolados, com restos de cactos que os protegem das extremas temperaturas do deserto. Um dos melhores esconderijos do deserto é a toca. O rato-canguru, cujo nome deriva da forma como anda, comporta-se como um antigo animal do deserto que é. Suas patas traseiras estão feitas para a velocidade e suas sensíveis patas dianteiras estão livres para procurar sementes. Surpreendentemente, sua forma de digerir transforma o alimento seco em água, a qual é pouco desperdiçada. Assim poderá sobreviver sem que necessite provar uma folha rugosa ou beber uma gota de água. Em noites de lua, as longas passagens dentro de sua toca proporcionam um bom esconderijo. Durante todo o dia, e a somente 30 centímetros sob a terra, há um lugar fresco para descansar e para armazenar os alimentos. As passagens estreitas afastam os predadores e sempre é possível fugir por saídas traseiras. Mas é na superfície onde o deserto é perigoso. Desta vez, a cascavel permanecerá com fome. Há apenas uma maneira de estar a salvo, fora do alcance de todos. Surpreendentemente, esse pode ser um lugar cômodo para uma cesta, mas é preciso ser um rato do cacto. Levantar-se deste leito de espinhos também não é difícil. Os espinhos do cacto atuam como os degraus de uma escada. Um ninho abandonado é o grande achado que acrescenta algum interesse aos passeios do rato do cacto. Forrado de penas, é um luxuoso refúgio para passar o dia. No amanhecer dos planaltos da Baixa Califórnia, o sol descobre um desfiladeiro que oculta um oásis com palmeiras.
As palmeiras costumavam crescer em toda a América do Norte, mas agora só são encontradas nos refúgios bem regados das gargantas da Baixa Califórnia. Durante todo o ano, a água corre por baixo da terra, uma raridade nessa ressecada península. Um produto tão valioso e bem servido é o ponto central para os animais selvagens. O carneiro do deserto tem que vir regularmente para beber água e pastar. Atualmente, mais de um terço dos carneiros do deserto de todo o mundo vivem na Baixa Califórnia. Este carneiro nota a presença de uma ovelha que está prestes a entrar no cio. Terá que vigiar constantemente as ovelhas durante várias semanas, já que só lhe aceitarão uns poucos dias ao ano. Suas patas especiais servem para agarrar-se nas superfícies rochosas, onde o mais leve deslize poderia ser fatal. Não só os carneiros encontram alívio nos arroios cercados de palmeiras. Nestes desfiladeiros, existem traços de um povo desaparecido cujo único legado são esses enormes murais pintados. Ninguém conhece a origem nem o destino dessa cultura perdida. Quando os missioneiros jesuítas chegaram por volta de 1700, encontraram uma raça nativa. Novos símbolos religiosos substituíram os antigos quando a influência dos missioneiros estendeu-se por toda a península. Mas em pouco tempo, uma devastadora epidemia e a fome detiveram essa conquista espiritual. Durante décadas havia poucas almas para salvar. Para os primeiros exploradores espanhóis que se aventuraram nessa região, o mito dourado da Baixa Califórnia em pouco tempo transformou-se em pó. Sua busca produziu poucos benefícios materiais, mas aqui podem ser encontradas outras riquezas, as que existem nas águas e nas ilhas do Mar de Cortés. Na remota ilha de São Pedro Mártir, dezenas de milhares de aves marinhas fazem seus ninhos. Mas são os atobás de patas azuis que se apoderam do espetáculo.
Os atobás são aves muito sociáveis e os casais ajeitam suas penas entre si, especialmente em lugares de difícil alcance. Alguns conversam em uma rítmica linguagem corporal, reforçando assim os laços entre o macho e a fêmea. Outros já têm suas crias nos ninhos. Existem aves de todas as idades na colônia. Os atobás vivem exclusivamente de uma dieta de peixes, para a sorte das lagartixas, que buscam comida entre os ninhos. Existem dois tipos de lagartixas, que apenas são encontradas nessa ilha. A maioria delas conta com as sobras que encontram entre os desperdícios dos ninhos, na maioria das vezes restos de peixes, que caem quando as aves estão alimentando seus filhotes. No Mar de Cortés, há dezenas de ilhas que, embora não estejam muito longe, como a de São Pedro Mártir, mantêm um conjunto original de plantas e animais. Cada uma tem suas próprias espécies de cobras ou lagartixas que não existem em nenhuma das outras ilhas ou no continente. A lagartixa desta ilha é quase 3 vezes maior do que seus parentes da península. Com mais de 60 centímetros de comprimento, sobe um cacto gigante onde se aquece sob o sol, antes de decidir sair em busca de comida. Estas e outras espécies de répteis das ilhas desenvolveram-se isoladas e são tão grandes ou pequenas como as condições insulares lhes permitiram. De qualquer forma, não podem ir muito longe. A água constitui-se uma barreira que impede o traslado às ilhas. Nos santuários das marés destas ilhas remotas, descansam e brincam os leões marinhos. Estes jovens machos escolheram uma pedra submergida para suas brincadeiras. No futuro, as habilidades adquiridas atualmente serão de muito valor, no momento em que tiverem de lutar pelo direito de procriar. Por enquanto, a vida do leão marinho é uma grande harmonia.
Os machos dominam a vida da colônia durante a época do acasalamento, e só os maiores terão a oportunidade de acasalar-se. O macho, em sua plenitude, se distingue por sua testa muito proeminente que coroa o seu enorme crânio. Cada um reunirá tantas fêmeas quanto seu tamanho e estado permitem. O harém é vigiado com ciúmes contra a atenção dos machos vizinhos. Os leões marinhos solteiros vão em busca das fêmeas solitárias. Terão de enfrentar o macho dominante cara a cara. Vitorioso, o macho dominante volta para reclamar a atenção do seu harém. Na ilha rasa já se passou 1 mês e meio desde que as andorinhas reais e as gaivotas começaram a pôr seus ovos. Milhares de bocas famintas pedem a seus pais que lhes deem peixes para comer. E com o ir e vir de tantas aves, é fácil haver atropelos. As robustas andorinhas reais entregam sua presa facilmente. Mas as andorinhas elegantes são mais vulneráveis aos grupos de gaivotas piratas. Os ataques as deixam cambaleantes e ensanguentadas. Até mesmo esquivando os ataques das gaivotas pelo ar, o sucesso não é garantido. Ao chegar à terra, as gaivotas persistem com seus ataques frenéticos. Brigam entre si até que uma delas consegue levar o botim. Este aluvião de aves se abastece com a grande abundância da vida que existe sob as águas. Mas essas imagens fascinantes ocultam a dura verdade de que o Mar de Cortés já não é virgem. O destino de alguns animais parece ser tristemente previsível. Para eles não há escapatória. Todos os elementos desse sistema vivo estão relacionados, da enorme jamanta ao minúsculo plâncton que alimenta.
Quanto tempo mais, a estrutura desse ambiente tão sensível poderá suportar tantos abusos? Ninguém sabe. No entanto, e ao que parece, o futuro está assegurado na Baixa Califórnia. Sua espinha montanhosa é tão inóspita que muitas zonas ainda continuam fora de alcance, apesar das tentativas humanas de instalar-se na região. Esta terra do carneiro do deserto, que sempre foi refúgio da vida selvagem, mudou pouco desde a época em que há séculos mãos desconhecidas pintaram suas figuras. O povo que habitou a Baixa Califórnia no passado foi parte da comunidade natural. Sua arte revela que se pintavam a si mesmos, simplesmente como um dos muitos elementos de um panorama vivo. Desapareceram, mas a prova da sua sabedoria é que ainda vivem nas pinturas que nos deixaram. Este é um dos últimos grandes desertos, uma estranha terra de contrastes onde muitas vezes o bizarro parece normal. Aqui, um impressionante deserto vive em harmonia com o fértil Mar de Cortez e proporciona um lugar onde ainda há paz suficiente para permitir que a imaginação passeie na estrelada noite do deserto.